Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos do 1 ao 10. De modo muito especial, nesta 24ª semana do tempo comum, semana em que Deus nos convida a fazermos a experiência profunda da sua misericórdia. Este é o convite de toda a liturgia da palavra desta semana. Fazer a experiência da inesgotável misericórdia de Deus, que perdoa e que se alegra com a vida do pecador que se converte. É o desejo de Deus para nós esta semana. Este Deus que vem ao encontro do homem ferido, do homem machucado, do homem perdido, do homem afastado de Deus. Por isso a liturgia de hoje, quando ouvimos o evangelho do centurião, que tendo um empregado doente, pede para que os judeus vão ao encontro de Jesus, para que Jesus possa salvar este homem, vem mostrar para nós que, de fato, esta semana é a semana da misericórdia. O Evangelho vai dizer que Jesus, após ter falado à multidão que o escutava, ele entrou em Cafarnaum. E aqui para nós o primeiro sinal da semana da misericórdia. A palavra Cafarnaum, o nome desta cidade, significa, no seu original hebraico, aldeia de Naum. Naum significa consolador, aldeia da consolação, lugar da misericórdia, onde Deus vai ao encontro do homem. Pois este foi o desejo do oficial romano, pedindo para que os anciãos dos judeus pedissem para que Jesus fosse até ele, até a sua casa, para salvar a humanidade. Como nós precisamos entender, amados irmãos e irmãs, que nesta dinâmica da misericórdia, que nesta dinâmica do encontro com Deus, com esta dinâmica do encontro que salva, que cura e que restaura, muito mais do que o homem ir ao encontro de Deus, é Deus que vem ao nosso encontro. Jesus, que sai da sua glória, se encarna no seio da Virgem Maria, assume a nossa condição humana, habita no nosso meio e vem ao encontro do homem para curá-lo, para salvá-lo, para devolver a vida. O centurião romano entendeu isso. Por isso, quando Jesus decide ir à sua casa, quando Jesus decide ir ao seu encontro, o oficial romano manda outros mensageiros para dizer: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas basta uma palavra e o meu empregado
ficará curado. E diante desta dinâmica da misericórdia, nós precisamos entender que a graça, que o milagre, ele acontece por meio da fé. É a fé na palavra poderosa de Jesus. É a fé na pessoa de Jesus que faz com que aquele homem receba de Jesus um dos mais belos elogios da Sagrada Escritura. Eu nunca vi em Israel tamanha fé. E assim nos ensina Santo Agostinho, quando ele fala acerca da fé deste centurião romano. Ter fé é dar crédito a Deus, aceitar a sua autoridade, que vem ao nosso encontro, que se dá a conhecer. Ter fé é acreditar em todas as verdades reveladas por Jesus. Ter fé é crer em Deus, amando-o de todo o coração, confiando nele, sem medida. Este é o ensinamento que o centurião romano nos dá neste dia. Confiar em Deus sem medida. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu empregado ficará curado, ficará salvo. E diante disso, quando nós vemos Jesus vindo ao nosso encontro, nós também precisamos olhar este Evangelho não somente na dimensão da fé, mas precisamos necessariamente olhar este Evangelho na dimensão eucarística. Porque foi o testemunho, foi a palavra do centurião romano que a igreja assumiu para si e introduziu na liturgia eucarística. Quando o sacerdote, antes de distribuir a comunhão, antes de distribuir a Eucaristia ao povo, ele, tomando o pão do Senhor, que é o corpo, ele ergue o pão eucarístico consagrado, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós respondemos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Hoje, eu e você precisamos entender que a maior graça que recebemos, a fonte infinita da misericórdia, é a Eucaristia. É o alimento espiritual que Deus nos oferece, o seu corpo, sangue, alma e divindade, que em toda a missa nós recebemos. Ele que é verdadeiramente a fonte da vida, Jesus eucarístico que é para nós a fonte da misericórdia, nos convida neste dia a tomarmos consciência que o homem e a mulher de fé conseguem olhar para a Eucaristia não somente como um pedaço de pão, mas olhar como o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Alimento de vida, alimento de esperança, alimento de salvação. Não basta deixar que Jesus entre na nossa casa material. Nós precisamos deixar que verdadeiramente Jesus entre na nossa casa espiritual, o nosso coração. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Não podemos parar na morada fixa, na morada física, mas precisamos olhar para a morada espiritual, que é o mais profundo do nosso coração, para que o Senhor cure não somente o empregado, para que o Senhor cure não somente o esposo,
a esposa, o filho, a filha, mas para que o Senhor cure principalmente cada um de nós, em nossas feridas, em nossas mazelas, em todas as realidades que precisamos de salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro, Julião e Mar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.